Olá, queridos, salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo esteja reinando nos vossos corações. Estaremos meditando hoje em uma profecia assim magnífica da parte de Deus para a sua vida. Portanto, ao assistir esse vídeo aí, gente, preste bastante atenção, assista até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. É uma mensagem profética, é uma mensagem realmente de vivificação, de restauração de vidas. E Deus tem muito para falar com você. Mas antes de começar a ler o texto, eu gostaria de pedir você aí para fazer parte deste trabalho. Caso você não seja um inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos e envie aí para outros. Compartilhando, é isso aí. Deixe seu like e vamos ao texto que diz assim. Ezequiel, Velho Testamento, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, apenas 1 e 2 versículos, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fazendo andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, e sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Até aqui, queridos. É um texto assim, do capítulo 37 até o versículo 13, mais precisamente, ele se complementa. Mas nesses dois versículos aqui eu vou ter como base para falar para vocês o que Deus tem para ministrar em seus corações através dessa palavra. Queridos, é o seguinte, nós sabemos que quando se fala de vale, a primeira ideia que se dá é que não é uma coisa boa. Porque vale muitas vezes dá a ideia de sofrimento, dá a ideia de lutas, de provações, de perseguição. Enfim, dá uma ideia de que parece algo que não tem saída. E o próprio salmista Davi, quando ele estava passando por essa situação, ele disse que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele já chegou a expressar, eu não temeria mal algum. Mas por que ele disse isso? Porque muitas vezes ele sabia que mesmo estando no vale, Deus estava com ele lá. E aqui nós vimos um grande homem de Deus, grande profeta, aí na sua palavra, em Espírito, Deus o levou e o pôs no meio de um vale. Queridos, e Deus colocando esse homem no meio de um vale, era para mostrar para ele que mesmo quando nós estamos no meio de um vale, nós não devemos ficar prostrados. Deus pediu para que ele começasse a andar e a observar a situação que estava naquele vale. E diz a Bíblia que aquele vale estava cheio de ossos. E não era qualquer ossos. Dizem que aqueles ossos estavam sequíssimos. O escritor coloca aí num grau superlativo, demonstrando e mostrando que os ossos não tinham nenhuma possibilidade de vida. Mostrando que a situação era tão terrível, tão assombrosa, que quem estivesse no meio daquele vale poderia realmente perceber que a situação parecia insolúvel. Mas é isso que Deus faz. Muitas vezes Deus pega você, coloca no meio de uma situação, queridos, e faz com que você ande no meio do vale. Deus quer que você caminhe no meio do vale, que você observe a situação que você está enfrentando, mas que você não venha a desistir dele. Porque quando Deus coloca você no vale, é porque Ele sabe que você tem condição de sair dele. Porque jamais Deus vai colocar uma pessoa no vale se ela não tiver nenhuma possibilidade de sair dele. Mas às vezes as pessoas no vale, a depender da situação, elas começam a ficar cabisbaixas, tristes. Mas Deus está pedindo para você agora, olha, você está no meio do vale, mas comece a andar na situação, não pare. A vida continua, erga a cabeça e prossiga. E para que você consiga vencer a situação, a palavra de Deus diz para o profeta, olha, profetize. Você olhando para essa situação aí, você acha que há uma possibilidade de ter vitória e vida? Ele diz assim, olha, tu sabes, porque Deus realmente sabe de todas as coisas. E Deus está dizendo, olha, se você olhar para mim e ver que eu realmente tenho condições de resolver todos os problemas, então profetize. Profetize, não olhe para o problema, mas olhe para aquele que é maior do que o problema e que pode solucionar todas as suas causas. E foi isso que o profeta fez. No momento em que ele abriu a boca e começou a profetizar, porque a única coisa que nós temos que fazer é apenas isso, usar a palavra.
A palavra ela tem um poder grandioso para transformar coisas, tanto para o lado bom quanto para o lado do ruim. Por isso que a Bíblia diz que as palavras elas abençoam, mas também amaldiçoam. Que nós possamos utilizar as palavras para abençoar as pessoas. E assim ele começou a profetizar. Diz a Bíblia que quando ele profetizava, aqueles ossos começaram a se juntar, osso ao seu osso. Houve um reboliço e cada um procurando. Não era o pé juntando na mão ou a orelha no braço, não. Era cada osso no seu osso. Sabe o que significa isso, meus queridos? Deus está dizendo, olha, eu vou colocar cada situação que você está vivendo aí, que você está passando no lugar certo, na hora certa. Mas você precisa erguer a cabeça e andar no vale e profetizar, porque eu estou no controle da situação. Meus queridos, como Deus é tremendo. E aquela visão ali, ó, Deus pode nos entender, pode nos mostrar, queridos, que quando você passa por uma situação de vale, saiba de uma coisa, Deus vai resolver o problema para você. Deus realmente vai começar a trabalhar e juntar realmente cada situação, resolver cada situação, colocar cada ponto no seu lugar, porque Ele é Deus. E aquela situação mostrava a situação da nação de Israel. O povo estava realmente debilitado espiritualmente, tinha esquecido-se de Deus, mas Deus estava agora realmente com a sua misericórdia sobre aquelas pessoas, mostrando que eles poderiam realmente voltar para Deus, voltar a viver a partir do momento em que eles dessem uma oportunidade para que Cristo voltasse a trabalhar na vida deles. E é assim que a vida nossa também é, que nós possamos, diante do vale, não temer, como diz o salmista, andar sempre pelo vale da sombra, na certeza de que Deus é conosco, mas que o Senhor nos dará a vitória. Esta é a palavra de hoje. Não importa a situação em que você esteja se encontrando ou vivendo nesse momento, apenas ande no meio desse vale e diga, eu vencerei, porque o Senhor é comigo. Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus.